O Supremo Tribunal Federal ameaça rediscutir o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Trata-se de uma ação movida por ONGs, suspensa desde maio, que pode alterar os entendimentos sobre o assunto. Durante o caso da reserva Raposa Serra do Sol, lá atrás, o próprio STF decidiu que são dos índios as terras por eles ocupadas antes da Constituição de 1988. Depois, prevalecem as regras de propriedade que estão em vigor até o momento. A relatoria da matéria é do ministro Edson Fachin, que está ainda com o caso. Para discutir este assunto, nós convidamos aqui para o Bastidores do Poder o procurador do estado do Rio Grande do Sul, procurador Rodinei Candeia. Procurador, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Aqui Rodinei Candeia. Em Brasília participa conosco o Cláudio Humberto. Cláudio, quer começar por aí? Tudo bem, procurador, é um prazer recebê-lo aqui. Sei que o senhor é um batalhador aí dessa causa da Amazônia e também da forma como estão querendo, na mão grande, levar muito das nossas riquezas. O senhor fez um vídeo que repercutiu muito, viralizou na internet, é um vídeo já de algum tempo, em que denunciava essa possibilidade, né? A possibilidade concreta, que já estava mesmo no Supremo Tribunal Federal, uma iniciativa de ONGs, quase todas, se não todas, financiadas por entidades internacionais, com interesses na Amazônia, e no sentido de fazer com que o Supremo rediscuta ou redefina esse marco temporal das demarcações das terras indígenas, né? Isso para além. Queria que o senhor comentasse sobre esse assunto, porque tem dois aspectos. Tem a questão da insegurança jurídica. Esse Supremo Tribunal Federal é uma brincadeira, né? Toma decisão e em pouco tempo depois já está revendo essa discussão. Haja visto o que aconteceu também na questão da prisão após condenação em segunda instância. Eu queria que o senhor falasse claramente sobre o interesse dessas ONGs estrangeiras e de países e de empresas estrangeiras na nossa Amazônia, financiando inclusive ONGs nacionais aqui no Brasil. Você poderia explicar para o nosso ouvinte do que se trata essa questão que está prestes a ser discutida no Supremo? Cláudio, primeiro é um prazer falar contigo e depois eu quero comentar com vocês o seguinte. Esse vídeo que está circulando na internet, ele é um vídeo de 2017, onde eu alertava sobre um julgamento que estava preparado no Supremo Tribunal Federal para julgar vários temas caros aí a esses movimentos, né? Então tratava de direitos indígenas, tratava de quilombolas, tratava também de código ambiental, uma tentativa de revogação. E eu alertava na época para essa pauta bomba, né, que visava emparedar, na verdade, todo o estamento social brasileiro nessa linha. E um dos temas era justamente a questão do marco temporal, onde lá no julgamento Serra do Sol foi definido o quê? Que seriam indígenas aquelas ocupadas por indígenas em 1988. Portanto, aquelas invasões que aconteceram depois não poderiam ser demarcadas. E as ONGs, na verdade, que são uma indústria que vive dessa mobilização em função desses temas, elas não concordam com isso. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em matéria indígena, atuei também como assessor na CPI da FUNAI e do INCRA, onde eu fiz investigações pelo país todo. E lá na CPI nós descobrimos, por acaso, o tal de Fundo Amazônia, que nós descobrimos que boa parte do financiamento dessas ONGs vinha de recursos do exterior, principalmente da Noruega, que eram depositados num fundo que ficava dentro do BNDES e que servia basicamente para pagar militância para o pessoal sustentar antropólogo para demarcar áreas indígenas. Então, agora, mais recentemente, o ministro Fachin, ele pegou e ele deu uma decisão proibindo a reintegração de posse nessas áreas invadidas. Há processos que duram mais de 20 anos de áreas invadidas e que agora finalmente foram julgadas e foram dada a reintegração de posse para os proprietários, e o Fachin, alegando o problema da pandemia, entendeu que não se deveria cumprir essas ordens executivas para reintegrar a posse aos proprietários. E as ONGs viram nisso uma oportunidade para rediscutir o marco temporal.
Isso estava pautado para ser julgado há alguns meses, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Mas é tido esse julgamento com manifestações nos sites de várias ONGs, Instituto Socioambiental, Conselho de Higienista Missionário e outros, como uma oportunidade de se revogar esse entendimento lá do próprio Supremo, de que para que haja demarcação é preciso que a área esteja ocupada por indígenas ao marco da Constituição de 1988. Qual é o interesse dessas ONGs, sobretudo estrangeiras, né, e de países e empresas internacionais nessa questão aí da Amazônia? Nós chegamos a uma conclusão que acabou ficando muito clara. Nós vimos, por exemplo, que todos os assentamentos do INCRA não eram dados títulos há mais de 20 anos, portanto as áreas ficavam como públicas. As áreas de conservação também eram transformações de áreas privadas em áreas públicas. E as demarcações indígenas também eram transformação de áreas privadas em áreas públicas, porque as áreas não são dos índios, são da União. Então se tratava, na verdade, de um grande processo de estatização de propriedades privadas, né? Por exemplo, no Pará, mais de 70% da área do estado do Pará já foi estatizada. E isso é um processo deliberado e dirigido para isso. Isso não tem nada a ver com indígenas, não tem nada a ver com assentamentos, tanto que hoje mesmo eles são contrários a dar títulos para as pessoas que ocupam as áreas de assentamento, o que é um absurdo. Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Que tipo de prejuízos a gente pode elencar se esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de fato for alterado em relação a essas demarcações, procurador? É a completa insegurança jurídica, né, Cristiano? Eu, quando era jovem e esperançoso, eu imaginava que a gente buscasse, através da interpretação da lei, a realização de finalidades muito elevadas, né? Com o passar do tempo, eu gostaria apenas que se cumprisse a lei. E eu gostaria especialmente que o Supremo Tribunal Federal cumprisse a lei, o que não vem acontecendo nos últimos entendimentos do Supremo. Nessa questão indígena, não existe nenhuma possibilidade dentro da Constituição Federal de se revogar propriedade privada através de um processo administrativo. E o Supremo tem acobertado isso, entendendo que o antropólogo pode ir lá, passar um risco no mapa e transformar aquela área em área pública. Então, cria uma insegurança jurídica muito grande e praticamente vai estimular a que haja novas invasões e insegurança para a produção rural. Há também, por trás disso, todo um movimento internacional aí contra o agronegócio brasileiro, que a gente sabe que é extremamente competitivo, né, e que incomoda muito a produção dos outros grandes players do mercado. Então, há inclusive patrocínio de entidades estrangeiras para esses movimentos, né? Nós próprios, na CPI da FUNAI e do INCRA, quebramos o sigilo dessas ONGs, né? E vimos que há uma transferência bilionária de recursos, umas até carimbadas com a finalidade para fazer as tais retomadas, que é um nome bonito que eles inventaram para invadir terra privada. E, procurador, existe algum prognóstico de votação, de análise dessa matéria pelo Supremo, ou fica a cargo do ministro mesmo decidir se há algum tipo de mudança ou não? Existe alguma coisa na agenda do Supremo, né? Isso vai para o pleno, né? Então, a rigor, o que o Supremo deveria fazer, até por uma questão de segurança mesmo e de manutenção das decisões do Supremo, era manter o entendimento do julgamento aquele do Raposa Serra do Sol, que foi um julgamento marcante, muito discutido, muito elaborado, e que o voto do ministro Menezes Direito foi assim lapidar, né? Então, o correto, né, o entendimento adequado seria que o Supremo mantivesse o seu entendimento, para não criar insegurança jurídica. Agora, dizer isso hoje, com o Supremo que nós estamos enxergando aí, seria um exercício de futurologia absolutamente irresponsável, né? Eu não tenho a mínima ideia, eu só acho que a população brasileira tem que ficar muito atenta para isso que está acontecendo, porque nós definitivamente não precisamos criar essa insegurança jurídica e que no fim não tem não traz nenhum benefício para os indígenas, né? Direto, né? Porque continuam numa situação de precariedade e de vulnerabilidade.
Doutor Rodinei, nesse seu trabalho no assessoramento por 1 ano e meio, né, na CPI da FUNAI, do INCRA, o que foi possível verificar? Era possível observar, por exemplo, a presença, para além dos documentos, a quebra de sigilo, etc., havia a presença física de representantes dessas ONGs estrangeiras, de entidades estrangeiras, de governos estrangeiros no acompanhamento e na pressão no lobby contra os trabalhos da CPI? Nós tivemos o cuidado, Cláudio, de fazer uma investigação muito profunda. Primeiro, o requisito que eu cobrei para participar da CPI era de que a equipe fosse absolutamente técnica. Então fomos eu, um procurador de Estado, foi um delegado de Polícia Federal, tinha outros profissionais da própria Câmara altamente qualificados, né? Então nós fizemos uma investigação absolutamente técnica e ouvimos gente no país inteiro. Viajamos para Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Viajamos onde pudemos para ouvir as pessoas. E assim, há muitos documentos, relatos comprovando a participação direta das ONGs. Por exemplo, em Santa Catarina, lá no caso Morro dos Cavalos, ficou comprovado que o Conselho Indigenista Missionário levava ônibus de índios vindos de Chapecó, da Argentina, dos Estados Unidos, do Paraguai, para ocupar aquela área, né? Então, assim, ficou muito claro isso. O Instituto Socioambiental, com uma atuação muito forte na área da Amazônia, a Associação Brasileira de Antropologia atuou muito forte criticando as ONGs que fossem mais independentes, enfim. A atuação ficou muito clara, muito forte das ONGs, tentando interferir e principalmente desmerecer a atuação da CPI, tentando dar assim um rótulo, né, para a CPI. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes. Pois não, Cláudio. Só uma pergunta final, assim, que eu sei que o procurador Rodinei Candé é muito experiente, né? E, inclusive na observação dos trabalhos do Supremo, etc. Eu queria saber se essa ação que está sendo julgada, que tenta fazer o Supremo rever, inclusive, o marco temporal e que está agora com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Eu fico muito intrigado também com essa coisa da ação estar no Supremo num momento como esse, né? Em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Supremo não vivem ali o melhor momento da sua relação, né? E talvez esse seja mais uma oportunidade que é oferecida ao Supremo para impor algum tipo de derrota ao governo. Você vê esse componente político aí ameaçando o julgamento desse caso no Supremo? Eu vejo sim, porque, na verdade, a política indígena que o governo atual se propôs a fazer, que era de regularizar esses processos com várias ilegalidades ali, e outras medidas nessa área indígena, ou mesmo de assentamento do INCRA, tem enfrentado todo tipo de oposição. Então, na esteira de se tentar fazer uma política mais séria, uma mais qualificada, mais técnica, e que atrapalha essas ONGs e que tem vínculo com partidos políticos, é claro que esse é um momento delicado político e que o Supremo pode usar, sim, para fragilizar o governo. Mas isso é uma leitura já desautorizada, por assim dizer, é mais uma sensibilidade minha do que um conhecimento, né? Por isso até que eu alertei, há uns dias atrás eu fiz um outro vídeo que não teve tanta repercussão assim, mas mesmo assim teve lá as suas 300 mil visualizações, em que eu alerto para esse risco também agora, nesse momento, de o Supremo, que vem dando decisões assim esdrúxulas, por assim dizer, de nesse caso também desconsiderar todo o trabalho que já foi feito até agora pelo próprio Supremo na interpretação do artigo 231 da Constituição. Porque é preciso chamar a atenção, né, doutor Rodinei, para um caso que está no seu vídeo, naquele vídeo anterior, mostrando que uma decisão do Supremo que remova esse limite temporal, nesse marco temporal de 1988,
ou seja, abrindo possibilidade para que, para um período posterior à Constituição, a promulgação da Constituição, isso pode deflagrar um processo de centenas, talvez milhares de invasões de propriedades rurais em todo o Brasil, não é? Isso pode realmente autorizar o próprio uso da força, né? Ou quer dizer, quando o Supremo ele diz que não vai retirar ou que reconhece ou que revoga o entendimento do marco temporal, ele basicamente autoriza a que os indígenas, através do uso de violência e de força, façam uso violento das próprias razões, né? Então, isso aí, a rigor, é crime, invasão é crime, o uso indevido da defesa das próprias razões é crime, e se o Supremo entender que o crime compensa, nós criaremos uma situação de absoluta instabilidade no campo, que é o único lugar que está funcionando adequadamente nesse país, né? Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, procurador Rodinei Candeia, falando ao vivo aqui conosco no Bastidores do Poder. Procurador, muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Cristiano, obrigado. Cláudio Humberto, um prazer. Estou à disposição de vocês. Um abraço.